Fala pessoal, meu nome é Daniel, esse aqui é o Python 42. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre quais seriam os conhecimentos básicos necessários para você começar a ser produtivo com a programação. Já existem alguns roadmaps na internet que falam justamente sobre isso. O problema é que a quantidade de informação e de siglas e etc. que existe neles acaba assustando os iniciantes. Então, por esse motivo que hoje aqui a gente vai construir o nosso próprio mapa juntos. E antes da gente partir para o mapa, eu queria que você nunca se medisse pelas ofertas de emprego e descrição delas que você vê por aí. Muitas das vezes as vagas pedem coisas que são realmente opostas ou algumas coisas impossíveis. Um exemplo é o do Sebastian, o criador do Fast API. Recentemente ele tweetou dizendo que viu uma vaga de emprego para Fast API, que é um framework Python, que exigia 4 anos de experiência. O problema é que só tinha 1 ano e meio que o próprio Sebastian tinha criado essa ferramenta. Ninguém tinha 4 anos de experiência, era impossível. Se os candidatos forem levar aquilo ao pé da letra e só se candidatarem se eles tiverem 4 anos, eles vão ter que esperar mais 2 anos e meio até completarem 4 anos, porque ninguém tem 4 anos. Então, isso acontece muito na nossa área. E não só tempo de experiência que não faz sentido, mas às vezes algumas tecnologias que são completamente opostas na mesma vaga de emprego. Então entenda que isso é uma métrica do RH, isso não é uma métrica sua. O que você precisa fazer é se focar em aprender, em estudar, em desenvolver você mesmo. Porque o mais importante não é que você saiba a tecnologia A, B ou C. É mais importante que você saiba quando utilizá-las e como utilizá-las. É muito mais importante aquilo que você faz do que aquilo que você sabe. É muito mais importante o como você faz as coisas, o como você usa as tecnologias, do que as tecnologias propriamente ditas. O que é mais importante, a ferramenta ou aquele que usa a ferramenta? Então trabalhe para aprender a produzir valor com aquilo que você sabe. Produza valor com as tecnologias que você já sabe hoje, e assim eu tenho certeza que você vai conseguir crescer de forma muito mais tranquila, sem ficar numa paranoia de ter que ter 5, 10, 15 anos de experiência. Vamos para o nosso mapa. Bom, vamos começar aqui. Antes de mais nada, a gente vai estar fazendo uma trilha aqui sobre back-end com Python. E eu queria escrever algo aqui, para ficar claro desde já, um disclaimer. Nada daqui está escrito em pedra. Deixa eu tentar aumentar isso aqui. Você traça o seu próprio caminho. Então eu vou citar coisas aqui que eu acredito que fazem sentido você estar estudando, mas cada um vai acabar seguindo um caminho um pouco diferente e isso faz parte da nossa vida. Como é que aumenta essa fonte aqui? Beleza. Dito isso, vamos lá. Primeiro, conhecimentos básicos. O que eu acredito que são conhecimentos básicos que você tem que saber, independente se você vai virar um dev front-end, back-end ou o que for, vai ser necessário que você domine pelo menos o básico de terminal. O terminal é como a gente interage com a máquina, é a forma que a gente usa aquela famosa telinha preta para poder interagir com a máquina e é essencial que você domine pelo menos os comandos básicos. Git, todo programador vai usar Git, 99% dos programadores vão usar Git. Ele é uma forma de gerenciamento de versão de código. Com o Git você consegue trabalhar no mesmo código, você aqui e o seu colega de equipe em outro lugar, e vocês conseguem manter isso muito bem versionado para que esse código não tenha nenhum conflito entre ele. A gente pretende falar sobre Git aqui no canal. Conhecimentos básicos é basicamente isso, e fundamentos do Python. Indo para a linguagem propriamente dita, você vai precisar estudar sobre estruturas de dados, entender como elas funcionam, quando usar cada uma delas, entender sobre operadores, tanto lógicos quanto aritméticos, matemáticos, orientação a objetos, e não só a orientação a objetos propriamente dita, mas como que a orientação a objetos funciona dentro do Python, gerenciamento de dependências. Gerenciamento de dependências é basicamente o seguinte: o seu projeto ele não vai ter por si só todo o código do que ele roda. Você vai incorporar ali algumas dependências, algumas bibliotecas que vão te ajudar a não precisar reinventar a roda. Por exemplo, o Django, um framework para desenvolvimento web, ele é uma dependência. Ele é uma biblioteca que você adiciona no seu código, e você diz em qual versão você quer usar ele, e você consegue usar todos os, digamos assim, recursos que ele já tem dentro do seu código. Então você precisa entender como é que você vai gerenciar todas essas dependências diferentes dentro do seu programa. Além disso, isso é muito específico do Python, é PEP8.
O título dela é Style Guides for Python. É um guia de estilo para o bom código Python. A gente em Python não basta escrever um código que funcione, mas ele tem que ser pythônico. Ele tem que ser um código que seja claro que é um código Python e siga, digamos assim, todas as... A melhor palavra não é regra, mas todo o estilo que o Python tem. Você consegue perceber quando um código é pythônico ou não é, quando foi um programador de outra linguagem que escreveu um código Python, ou quando é alguém que realmente já tem o Python ali no sangue e escreveu aquilo ali de forma bem pythônica. E, meu, continue aprendendo, né? Você vai precisar continuar aprendendo sobre a linguagem dia após dia. A linguagem em si, ela vai evoluir dia após dia, então vale a pena continuar estudando. Além dos fundamentos do Python, eu acho interessante aqui, já que a gente está falando de desenvolvimento web, back-end. Então, uma área relacionada a desenvolvimento web nesse nosso mapa. E a primeira coisa que você vai ter que entender é como a internet funciona. Não basta você saber programar um bom código para uma plataforma web. Você tem que entender como aquilo funciona por trás. Você tem que entender o que é a internet, como ela funciona, como diferentes sistemas se comunicam entre si, como que diferentes computadores se comunicam nessa rede. Você não precisa ser um mestre disso aqui, mas você tem que entender minimamente como isso funciona para poder escrever bons programas. Isso vem antes de qualquer tecnologia. Mas sobre tecnologia, é bom que você use algum framework, ou você escreva o seu próprio, o que eu não aconselho no primeiro momento, mas a gente vai falar muito de Django aqui no canal, mas existem vários outros frameworks em Python para desenvolvimento web que são muito bons também. Você tem que entender como APIs funcionam. API é basicamente Application Programming Interface. É uma interface entre uma parte do seu programa e outra, ou entre o seu programa e outro programa, e você tem que entender como elas funcionam, como utilizá-las. Isso aqui é muito mais um conceito do que meter a mão na massa propriamente dito. Você tem que saber como escrever boas APIs, como elas têm que ser estruturadas. E falando de estrutura de API, REST é basicamente um padrão para APIs que a gente usa hoje em dia. É teórico, não é nada... quer dizer, é prático, mas por teórico eu digo não é código em si, sabe? É algo que você lê e aprende e pratica aquilo para poder usar aqueles conceitos dia após dia. Ainda falando de comunicação entre sistemas, a gente tem uma espécie de protocolo, digamos assim. Não é bem um protocolo, mas novo, chamado gRPC, que é do Google, e tem sido muito utilizado hoje em dia para comunicação entre sistemas. Nem toda empresa usa, mas ele está crescendo bastante. Eu mesmo nunca usei gRPC em produção, mas eu sei que ele tem crescido bastante e vale a pena dar uma olhada. Autenticação. Você tem que entender como as coisas se autenticam na internet e como as coisas se autenticam no seu sistema. Autenticação basicamente fala de quem você é na rede. Por exemplo, você abre ali o seu Facebook e você digita o seu login e senha e você autentica. Você está provando que você é você mesmo. Uma outra coisa é o permissionamento. O permissionamento diz o que você pode ou não fazer. Então, você autentica, você é você, quando você loga naquela rede, mas você não consegue ler as mensagens privadas de outra pessoa, porque você não tem permissão para aquilo. Então, você precisa pensar sobre autenticação e pensar sobre permissionamento quando estiver escrevendo o seu programa. E isso não é só sobre autenticação numa rede social, por exemplo. Isso é autenticação entre diferentes sistemas também, um sistema que fala com outro, e você saber quem que está falando contigo e quais as permissões que aquele sistema tem. E dentro desse assunto também você vai precisar entender os fundamentos da segurança da informação. Isso aqui é algo que também é teórico, mas você vai precisar entender justamente para não ter brechas no seu sistema. A gente tem tido muito vazamento de dados hoje em dia e, enfim, vale a pena você entender boas práticas de segurança da informação. E aí tem um item aqui que eu acho bem interessante, e que ele também é muito mais lógica e insights do que ferramentas propriamente ditas, que é como debugar. Você já deve ter ouvido a palavra bug, né, ou bug, como alguns de nós brasileiros falamos, e que é quando um sistema tem algum problema. E você tem que debugar, você tem que, muitas das vezes, vai acontecer algum erro, vai acontecer problema em produção. É impossível um sistema que não tenha bugs. A gente costuma brincar que quanto mais códigos, mais bugs, quanto mais features, quanto mais recursos o seu sistema tem, mais bugs ele vai ter.
e você vai ter que debugar, você vai ter que encontrar o erro. E debugging é muito mais uma questão de lógica e de você começar a isolar as coisas e tentar entender o que está acontecendo ali, do que saber uma ferramenta, do que saber A, B ou C. E eu acho isso aqui bem importante, eu achei válido manter isso aqui no quadro. Ah, voltando para um assunto mais técnico, você precisa entender o básico sobre bancos de dados. E deixa eu tentar ajustar isso daqui, tentar dar um zoom aqui. Você vai precisar tentar entender o básico sobre bancos de dados. E o primeiro tópico que eu coloco aqui é o SQL. SQL é uma linguagem que a gente usa para consultas no banco de dados. Você não precisa ser mestre nisso aqui, você não precisa dominar isso aqui ao pé da letra, até porque cada SGBD, ou seja, Sistema Gerenciador de Bancos de Dados, lida com SQL de uma forma diferente. Você vai escrever de uma forma um pouco diferente dependendo do SGBD que você está usando, mas você tem que entender o conceito, como funciona. Os principais comandos eles são praticamente iguais, independente do SGBD. E na dúvida você vai ter o Google. Assim, você vai ter a todo momento o Google ali do teu lado para te ajudar quando você tiver alguma dúvida sobre SQL. Mas é importante que você entenda como ele funciona e os principais comandos. Mas você não precisa ser um DBA, alguém que é especialista em banco de dados. Você tem que saber o básico e saber usar isso aqui, né, para o seu dia a dia, como uma ferramenta no seu trabalho. Além disso, incluindo nisso, estruturas dos bancos relacionais, né, saber como é que esses bancos funcionam e como que eles são estruturados. Bom, a gente vai trabalhar com Django aqui no canal, a gente vai falar de Django e o Django ele tem seu ORM, mas dependendo do framework você vai ter uma forma diferente de lidar com isso. ORM é um Object Relational Mapping. É um mapeamento do mundo relacional dos bancos de dados para o mundo orientado a objetos da sua aplicação. É a forma que a gente tem para dentro da nossa aplicação conseguir lidar com os dados que estão no banco. E dependendo do framework que você vai usar, você vai ter um ORM diferente, mas é importante que você domine ele e saiba usar ele. Independente da tecnologia que você use, você tem que entender o conceito de transações. E para tentar explicar o que é uma transação, pensa no seguinte: você vai pegar um ônibus e agora a gente vai ter a nota de R$200 nova e você tem uma nota de R$200 no seu bolso e você vai pagar o trocador com aquela nota e ele não tem troco. Então, se ele não tem troco, ou ele vai mandar você descer do ônibus, ou ele vai deixar você entrar até que ele espere ter troco, mas digamos que ele mande você descer do ônibus. Você vai, desce do ônibus e vai esperar outro ônibus. Agora, nesse processo são feitas algumas etapas. A primeira etapa é você entrar no ônibus. A segunda etapa é você abrir a sua carteira, pegar o dinheiro da sua carteira e entregar para o cobrador. E aí ele vai ver se ele tem troco. Se ele tiver troco, ele recebe os seus R$200 e te dá o troco. E você bota o troco na sua carteira e entra no ônibus. Se tudo isso não está encapsulado, digamos assim, dentro de uma transação, o que vai acontecer num sistema no dia a dia é que você vai abrir sua carteira, você vai debitar R$200 da sua carteira, vai dar para o cobrador, e se der um erro lá porque ele não tem troco, aqueles R$200 não vão ficar nem na sua carteira nem na carteira dele, e você não vai conseguir pegar o ônibus. Então o que você tem que fazer é colocar tudo isso dentro de uma única transação, abrir carteira, pegar R$200 e entregar. Se der erro, você tem que dar um rollback nessa transação. A transação inteira não pode acontecer. Então tudo isso tem que estar ali dentro como uma única transação que ou dá sucesso, tudo acontece, você tira o dinheiro entra no caixa, o dinheiro sai do caixa do troco, volta para sua carteira, entra na sua carteira, ou nada acontece e você desce do ônibus e espera o próximo ônibus ou sei lá o que você vai fazer. É importante entender esse conceito. Muitos bugs em produção acontecem justamente porque as transações não estão muito bem definidas. Uma operação acontece que depende de outra e essa segunda dá um erro, mas a primeira já aconteceu e a coisa dá ruim. Bom, achei importante colocar aqui NoSQL ou NoSQL, que são bancos de dados não relacionais. Não é toda empresa que vai usar, mas é algo que cresceu e que vale a pena você entender como funciona e brincar um pouco para poder dominar um pouco isso. É interessante você conhecer sobre message brokers. São brokers de mensageria que enviam mensagens de um sistema para outro. E é interessante você conhecer eles, como Kafka, RabbitMQ, e saber utilizar eles. Além disso, deixa eu ver como é que está o zoom aqui.
Além disso, é interessante você conhecer algumas... Essa categoria aqui é um pouco mais genérica. Arquiteturas e padrões. A primeira arquitetura que eu acho interessante você conhecer é sobre microserviços. Há um tempo atrás a gente só escrevia aplicações monolíticas, só é um exagero meu, mas as aplicações eram monolitos, sabe, monolito de rocha, uma rocha muito grande e indivisível? Elas eram monolíticas. Todo o código daquela aplicação estava dentro de um mesmo programa. E imagina, por exemplo, sei lá, um Uber da vida. Se o Uber fosse um monolito e algum problema na parte de pagamento para a galera do Uber Eats der ruim, todo o Uber vai sair do ar. Você não quer que isso aconteça. Você quer que só aquele pedaço ali sofra aquele problema. Você não quer ter um ponto único de falha onde, quando alguma coisa dê uma falha, tudo acabe indo por água abaixo. Então é interessante você saber como dividir a sua aplicação em microserviços. Que assim, se o pedacinho lá do Uber Eats dá ruim, todo o restante continua funcionando, sabe? Além disso, existe um paradigma chamado Solid, que é interessante você dar uma lida ou dar uma pesquisada sobre isso para conseguir estruturar os seus programas de uma forma melhor. Isso aqui também é só teoria, isso é prática, porque isso você vai usar no dia a dia, mas isso não é código, isso não é uma tecnologia, isso é uma forma de pensar sistemas, isso é uma forma de escrever códigos. E ainda falando desses padrões, tem o DRY, que é Don't Repeat Yourself, não repita você mesmo, que vale a pena dar uma lida também. TDD, sou apaixonado, Test Driven Development, que é desenvolvimento orientado a testes. O TDD ele prega que antes de você escrever qualquer linha de código no seu sistema, primeiro você tem que escrever uma linha de teste. E vai ter uma sessão aqui só sobre testes, mas a gente tem uma coisa que a gente chama de testes automatizados. São basicamente testes que você escreve, que você programa, meio que você programa a sua aplicação 2 vezes, uma para testar e uma de verdade. E toda vez que você mexe no seu código, aquela suíte de testes vai rodar e ver se alguma coisa quebrou ou não. O interessante é que você escreva os testes antes, para que o seu desenvolvimento seja todo orientado por eles. Então, digamos que você está mexendo num sistema que faz N coisas, e aí você precisa alterar um ponto aqui que acaba tendo um efeito colateral do outro lado, e você, na hora de testar manualmente, não testou todas as coisas, e aquela outra coisa vai quebrar. Se você tem uma boa cobertura de teste no seu código, antes de cada release da sua aplicação, antes de cada versão nova da sua aplicação entrar em produção, você vai rodar essa suíte de testes, todos os testes que você escreveu, e se você deixou alguma coisa passar, o teste, se ele foi bem escrito, ele vai achar aquilo para você e impedir de colocar código defeituoso em produção. Ainda falando sobre formas de desenvolver, tem o DDD, que é Domain Driven Design, é entender que você tem que desenvolver de forma orientada ao domínio do negócio, e existe um paradigma chamado YAGNI. YAGNI, ele quer dizer You Ain't Gonna Need It. Eu achei interessante colocar aqui, isso aqui não é só aplicado na área de programação não, mas isso quer dizer que você não vai precisar disso, literalmente falando, essa sigla quer dizer isso. Muitas das vezes a gente escreve um código porque pensa, depois pode ser, um dia eu preciso disso. Se você não precisa e não vai precisar amanhã, não escreve isso, sabe? Não faça Big Design Upfront, né? BDUF. Não tente fazer muitas coisas pra frente que você não precisa, né? Big Design Upfront é quando você desenha, projeta as coisas muito à frente, pensando muito na frente e faz uma coisa muito grande hoje que você realmente não vai precisar tão cedo. E, enfim. Além disso, sobre testes, como eu falei que eu ia falar, é interessante você conhecer testes de integração, testes unitários, testes funcionais e por aí vai. Bom, colocar uma outra seção aqui, deixa eu ver como é que tá o zoom, se está cortando alguma coisa, chamada gestão. Isso aqui não é necessariamente para você virar um gestor, mas faz sentido você conhecer Scrum. Scrum é uma forma de trabalhar que o meio ágil usa bastante. E eu não quero que você decore o Scrum ou que siga o Scrum by the book pelo livro, literalmente. Mas é interessante você conhecer os ritos do Scrum e como eles podem facilitar a tua vida, facilitar o teu dia a dia e facilitar o convívio do seu time. Ainda falando sobre gestão, Kanban é algo que eu acho essencial qualquer pessoa, programador ou não, conhecer Kanban. E eu tenho meu quadro ali na parede com as minhas coisas, os meus post-its e como que essas coisas vão funcionar.
Vale a pena vocês conhecerem e eu não sei se isso exatamente seria enquadrado em gestão, mas eu coloquei aqui. E XP, que é Extreme Programming, que é meio que a origem de toda essa coisa ágil que a gente tem vivido. E os paradigmas do XP, eles nos ajudam a evitar alguns erros bem sérios e ajudam muito na cultura do nosso time. Bom, ficou um pouco grande, é verdade, mas é interessante deixar claro aqui que, deixa eu só ajustar esse zoom para isso aqui não ficar invisível no YouTube. Oh meu Deus. Pera aí. Pronto, me diminuí, me joguei aqui pro canto. É importante deixar claro que vocês perceberam que a maior parte das coisas aqui não são coisas que você tem que simplesmente entender o código, entender a tecnologia ou algo assim. A maior parte das coisas nesse quadro são muito mais sobre mindset, sobre forma de pensar, sobre forma de fazer, forma de usar, do que sobre programação, do que sobre banco de dados, do que sobre qualquer tecnologia. A maior parte desse quadro são paradigmas, né? Se você olhar, tudo isso aqui aliás, tudo isso aqui e boa parte disso aqui também é coisas que você vai ter que estudar e entender para poder usar no dia a dia, mas que não necessariamente você precisa, que não necessariamente é um framework que você tem que estudar, ou uma linguagem, ou qualquer coisa do tipo. E repetir esse disclaimer aqui, né? Nada está escrito na pedra, as coisas mudam dia após dia, coisas que a gente usa muito hoje pode ser que acabe morrendo. O que está aqui, eu não acredito que nada disso aqui vai morrer tão cedo. Boa parte são coisas que a gente já usa há mais de 10 anos e continuam sendo usadas. E outras não são tão antigas assim, mas continuam sendo usadas e demonstram que vão continuar sendo usadas por um bom tempo. Autenticação sempre foi autenticação, permissionamento sempre foi permissionamento, banco de dados relacional sempre foi banco de dados relacional. Enfim, vale a pena você estudar e se dedicar. É isso, gente. Um abraço então até o próximo vídeo.